Olá, companheiros, sejam muito bem-vindos. Hoje, dia 25 de julho de 2023, nós estamos recebendo o João Rocha, lá de Tombos, em Minas Gerais, do Centro Espírita Miguel Arcanjo. E o João vai trazer para as nossas reflexões o tema Espiritismo e Sexualidade. Muito obrigada mais uma vez, João. Vanessa irá fazer leitura da página inicial, seguida da prece. Olá, boa noite para você. Olá, boa noite. Vou ler uma passagem do Fonte Viva, número 64. Semeadores. Eis que o semeador saiu a semear, disse Jesus no Evangelho de Mateus. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir utilizando-se do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear, transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação. Somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo, aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos pelo grande continente denominado interesse geral, e, na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocadas de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir em benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre os humildes tratadores de animais e continuando-a com os amigos de Nazaré e os doutores de Jerusalém, os fariseus palavrosos e os pescadores simples, os justos e os injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu azentou-se da grandeza a que se lhe acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com Cristo a sair para semear. Que possamos, então, nesse momento, estarmos aqui em um só pensamento, trazendo as nossas vibrações para um nível de calma, tranquilidade e gratidão, para que possamos orar em uma só voz, pedindo, Senhor, que possamos espalhar a paz dentro dos nossos corações, que possamos, Senhor, espalhar a paz dentro dos corações dos nossos amigos fraternos, que possamos, Senhor, ser fortes para espalharmos a paz dentro do coração daqueles que nos consideram seus inimigos e daqueles que nós consideramos, pois esse, Senhor, é a nossa missão enquanto espíritas, trabalhadores da última hora. Não é uma tarefa fácil, pois temos que ter a fé, estamos preparados para tal e não estamos sozinhos. Jesus e os seus companheiros estão sempre conosco para nos dar a nossa ajuda quando precisamos mais. Por isso,
pedimos, Senhor, nos ajude a completar a nossa missão como semeadores e trabalhadores da última hora. Por isso, somos gratos a Ti por essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Nosso cordial boa noite a todas as irmãs e todos os irmãos presentes. Vocês já viram que o tema é um tema muito pouco abordado no movimento espírita, né? Aqui no Brasil, então, a gente vê muito poucas abordagens a respeito. E nós escolhemos esse tema porque ele foi um tema desenvolvido dentro do aniversário do SEMA, de 99 anos, que tratou como tema central Espiritismo e Atualidade, não é? Então, esse tema fez parte das comemorações do aniversário de 99 anos do Centro Espírita Miguel Arcanjo. E para abordar esse tema, ainda que eu milite profissionalmente no campo da saúde mental, e especificamente na psicanálise freudiana, que tem na sua base a sexualidade humana, começando desde a sexualidade infantil, para que a gente não resvale em equívocos de opiniões pessoais, só é possível abordar esse tema do ponto de vista da espiritualidade superior, dado que eles, estando à nossa frente em evolução intelecto-moral, têm uma visão mais humanizada do tema, uma visão mais ampla e profunda, e especialmente uma visão que não se retém a sexualidade compreendida entre os reencarnados, né? Portanto, a visão da espiritualidade superior é uma visão que transcende a genitália, né, ao corpo físico, e é exatamente nessa direção que a gente quer caminhar, até porque, como seres com vasto inconsciente, né, um inconsciente aí em torno de 200 mil anos de experiência humana apenas no planeta Terra, né, os 200 mil anos é o que a ciência aponta da presença do Homo sapiens aqui no planeta Terra. Esse inconsciente ele se projeta para o mundo exterior, para o mundo de relações, ele é provocado, ele é agitado, ele é estimulado pelos interrelacionamentos humanos, tanto por aquilo que acontece no universo microsocial, como no que acontece no universo macrosocial, né? E quando o assunto se trata de sexualidade, esta projeção, então, nesta sociedade mais do que nunca erotizada dos nossos dias, encontra neste tema vasto material de perturbação, vasto material de reflexão, por outro lado, e indiscutivelmente uma necessidade urgente de compreensão para a educação. Né? Então, nós vamos, obviamente, começar pelo livro que significa Filosofia Espírita, onde Kardec fez inúmeras indagações aos espíritos superiores, e dentre essas indagações, não é? Tem lá a questão de número 200 de O Livro dos Espíritos, que é a questão
com a qual nós vamos dar início aqui às nossas reflexões, né? Quando Kardec pergunta, tem sexo os espíritos? E aí os espíritos superiores respondem para Kardec, não como o entendeis, pois que os sexos... Deixa eu mexer no slide aqui que... Pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas em concordância dos sentimentos. Então, vejam bem, minhas irmãs e meus irmãos, não é? Existe sexo na espiritualidade. Porém, como o sexo na espiritualidade não demanda a reprodução de corpos, porque não vai acontecer a reencarnação no mundo espiritual, então, sexo no mundo espiritual está necessariamente pautado no amor, na simpatia, na concordância dos sentimentos. Logo, para todos aqueles indivíduos cujo objetivo existencial é viver a vida superior, é viver a vida para além dos instintos, é viver a vida fora dos impulsos, é viver a vida educada, a vida em moralidade, inevitavelmente é preciso que a sexualidade tenha como norte, como leme, como bússola, o amor, a simpatia e a concordância dos sentimentos. Então, sexualidade que se manifesta fora do amor, fora da simpatia, fora da concordância dos sentimentos, é sexualidade que nos aproxima da animalidade, que nos aproxima do primitivismo e que embrutece os nossos sentimentos. Na questão 201 de O Livro dos Espíritos, eita, bagunçou os slides. Espera aí, gente, só um minutinho. Vamos ver se eu consigo organizar aqui para voltar com os slides sem esse embaralhamento todo aí. Agora sim. Vamos lá. Muito bem. Na questão 201, né, Allan Kardec pergunta, em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? A resposta é, de certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Logo, para muitos homens machistas que alimentam a ilusão de só reencarnarem como homens, por temerem a própria sociedade que eles criam, uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista, conservadora, precisam compreender que, do ponto de vista espiritual, o que é considerado para a reencarnação em verdade é a necessidade da evolução intelecto-moral. E, para tanto, se for preciso reencarnar numa roupagem feminina
um programa reencarnacionista será projetado nesta direção, e se houver necessidade de aprendizado na experiência masculina, o programa reencarnacionista será construído nesta direção, independente se o indivíduo acha que a reencarnação em um gênero ou no outro é mais vantajosa. Isso é uma visão muito humana, muito de espíritos de terceira ordem, que esquecem que, no momento de se programar uma reencarnação, são espíritos mais evoluídos do que nós, que delineiam e apontam as necessidades das provas e das expiações que nós somos capazes de experimentar para que nós tenhamos sucesso na reencarnação, no sentido de sairmos da reencarnação melhores do que quando entramos nela. E na questão 202 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar: quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? E a resposta é: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. E Kardec faz um comentário complementar, né? Ele vai complementar aí a resposta dos espíritos. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais. E, com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Portanto, do ponto de vista espiritual, tanto faz reencarnar como homem ou como mulher. E aí nós podemos chegar a uma primeira conclusão sobre essas três questões que Kardec propõe e os espíritos superiores respondem. A primeira conclusão é: para o espírito que vai reencarnar, portanto, pouco importa se vai reencarnar para ter a experiência na heterossexualidade, ou na homossexualidade, ou na bissexualidade, ou na intersexualidade, ou na transexualidade, etc. O que importa é vencer a prova que o gênero impõe ao espírito. Quando nós nos deparamos com esta conclusão, nós nos damos conta de que muitas e muitas vezes indivíduos com preconceito neste campo acabam interferindo de maneira negativa na experiência alheia. É óbvio o porquê que a maioria dos indivíduos no planeta Terra reencarnam na heterossexualidade. É porque só é possível gerar novos corpos para que espíritos venham do espaço, ocupá-los para viver a experiência da reencarnação. Portanto, há uma maioria de heterossexuais por razões de reprodução humana. No entanto, a impressão que nós temos é que muitos companheiros e companheiras julgam que todos os habitantes do planeta Terra deveriam estar na heterossexualidade, e quando eles estão numa experiência diferente, é como se tivesse errado.
E, no entanto, nós nos esquecemos de que há um planejamento reencarnatório que prevê a experiência naquele gênero. E que quando nós interferimos de maneira negativa, sem nos darmos conta, nós estamos atrapalhando os planos divinos para a experiência que aquele espírito necessita ter naquele gênero. Portanto, a nossa intervenção nesse campo deveria ser uma intervenção para acolhimento, deveria ser uma intervenção para suporte, deveria ser uma intervenção para compreensão, para a convivência pacífica. No entanto, sendo espíritos com um inconsciente, com registros de experiências nos vários gêneros de sexualidade, experiências estas que ainda não foram devidamente elaboradas, compreendidas, trazidas à luz da consciência, educadas e direcionadas para o bem, nós sentimos incômodo quando alguém que não está dentro da heteronormatividade se apresenta no seu comportamento de gênero, nos perturbando, nos incomodando, demonstrando dessa forma que existe em nós e não no indivíduo conteúdo que precisa ser olhado com atenção para que possa receber a ação educadora, no sentido de que aquele conteúdo que perturba deixe de perturbar. Portanto, aqueles indivíduos que se elaboram, que se autoexaminam, que, a partir de um incômodo, vão atrás da natureza desse incômodo e descobrem essa natureza, trazem ela à tona e submetem-na a um processo de educação, quando se deparam novamente com a mesma cena que outrora lhes perturbou, agora não se sentem mais perturbados, porque tiraram da sombra psicológica o incômodo, trouxeram para a luz da consciência e trabalharam. Um outro conhecimento que nós precisamos fazer, e que nós vamos colocar aqui agora, está lá no livro Missionários da Luz, no capítulo que trata da reencarnação do espírito Segismundo, e é um diálogo do espírito Alexandre, que é um espírito de alta hierarquia, com André Luiz. E o diálogo se desenrola da seguinte forma: vejamos o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Chegados a esse entendimento, verificamos que toda manifestação sexual evolui com o ser. Enquanto nos mergulhamos no charco das vibrações pesadas e venenosas, experimentamos nesse domínio simplesmente sensações. À medida que nos dirigimos a caminho do equilíbrio, colhemos material de experiências proveitosas, oportunidades de retificação, força, conhecimento, alegria e poder. Em nos harmonizando com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação, enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade. Substituamos as palavras união sexual por união de qualidades e observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres. Essa união de qualidades entre os astros chama-se magnetismo planetário da atração. Entre as almas, denomina-se amor. Entre os elementos químicos, é conhecida por afinidade. Não seria possível, portanto, reduzir semelhante fundamento da vida universal
circunscrevendo a meras atividades de certos órgãos do aparelho físico. Há fecundações físicas e fecundações psíquicas. As primeiras exigem as disposições da forma, a fim de atenderem a exigências da vida em caráter provisório no campo das experiências necessárias. As segundas, porém, prescindem do cárcere de limitações e efetua-se nos resplandecentes domínios da alma, em processo maravilhoso de eternidade. Quando nos referimos ao amor do Onipotente, quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do universo, sequiosos do eterno princípio fecundante. Não há criação sem fecundação. As formas físicas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. A obra do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Um resumo desse texto do Alexandre é que a sexualidade não está na genitália. Sexualidade está na mente. Portanto, raciocinemos. Como será a sexualidade para um psicopata? Como será a sexualidade para um sociopata? Como será a sexualidade para um neurótico obsessivo? Como será a sexualidade para um indivíduo castrado psicologicamente? Como será a sexualidade para um indivíduo traumatizado, abusado sexualmente na infância? Como será a sexualidade para um indivíduo que se utiliza da doutrina espírita e da psicologia para construir em si um equilíbrio emocional e mental? Compreendamos que se o sexo está na mente, a prática sexual, a visão para a atividade sexual, se dará na medida do desequilíbrio ou do equilíbrio que esta mente possui. Por isso, que em sendo 8 bilhões de espíritos encarnados, se o sexo está na mente e se cada um é único, é justo dizer que nós podemos observar 8 bilhões de gêneros, porque cada um vai viver a sexualidade à sua maneira, de acordo com a sua compreensão, de acordo com o seu sentimento, de acordo com as suas experiências de vidas passadas, potencializadas pelas vivências da infância, de acordo com a sua compreensão de vida, de amor, de relacionamento, de prazer e de satisfação. É por isto que, para concluir, na introdução do livro Vida e Sexo, Emmanuel, nos auxiliando a ter uma boa relação com a sexualidade, nos ensina. E para não nos delongarmos em considerações desnecessárias, concluiremos que, em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes: não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso,
será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal, tantas vezes quantas se fizerem precisas pelos mecanismos da reencarnação, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. É preciso que nos eduquemos neste ponto, mediante as diretrizes que o benfeitor nos propõe. É preciso deixar de levar a crítica, o julgamento, o preconceito para experiências outras diferentes das nossas, das quais nós não temos o menor conhecimento do porquê a divindade permitiu aquela programação num gênero diferente do nosso. Antes de tudo, é preciso, através da sexualidade, cuidar de nós mesmos. Porque quando, numa intimidade sexual onde vigora o amor, um se dedica à satisfação e ao prazer do outro, aí está, no fundo, o aprendizado do fazer ao outro que eu gostaria que me fosse feito, para que, então, consigamos cumprir o ápice da lei, que é nos amarmos uns aos outros, como Jesus nos amou. Assim, juntos, um só coração, um só pensamento. Agradeçamos ao Mestre Jesus esta oportunidade gloriosa de refletirmos, ainda que por um pouco, num tema que ainda é tão tabu e sobre o qual pouco temos nos dedicado a estudar. Para compreender que o amor, Senhor Jesus, precisa estar a nortear os nossos impulsos, as nossas pulsões. Ele precisa estar à frente do desejo, do prazer, da satisfação, para que não haja comprometimento com as soberanas leis. E para que aprendamos, através da sexualidade sadia, desenvolver em nós a afetividade, que nos fará nos amar, para amar o semelhante e para fechar o triângulo amoroso, amar a Deus sobre todas as coisas. Sejas conosco, Senhor Jesus, para sempre. Que assim seja, graças a Deus.